Comigo, ao vivo, o Multilink, agora sim voltou a informação, o sinal e o microfone está funcionando lá direto da delegacia de Sarandi. A gente estava falando do caso Rian, do menininho que infelizmente morreu no hospital, aquele garotinho que foi vítima do acidente lá no dia de Natal, onde o sujeito irresponsável acabou causando um acidente. Até o Evandro me confirma com o delegado se o homem lá de Marialva está preso ainda. E como eu fiz a pergunta, o inquérito agora muda com a morte, lamentavelmente, desse garotinho que foi vítima de uma imprudência, né, Evandro? Oi, Salsicha, boa tarde a você, a todos que acompanham o Balanço Geral Maringá. Um feliz ano novo para você, Sal, para todos que nos acompanham, né? Não tinha participado aqui antes, então feliz ano novo para todo mundo com muitas bênçãos. Pois é, Sal, uma tristeza enorme, né? Essa notícia que chegou durante o final de semana do pequeno Rian. Nós conversamos na semana passada com o pai dele, ele estava melhorando, tinha dado alguns sinais, né? Estava ali já se mexendo, tinha deixado a equipe médica feliz, a família também, porém a notícia que veio não é boa. Ele, infelizmente, acabou morrendo no hospital, morreu no hospital, mas a gente fala acidente de trânsito, mas um acidente criminoso, segundo a Polícia Civil. Um outro detalhe que nós vamos relembrar aqui, o pessoal que está acompanhando o nosso programa, que foi esse acidente que aconteceu na madrugada do dia 24. Já era Natal, né? Madrugada ali do dia 25, quando a caminhonete que era ocupada por um senhor de 56 anos acabou atingindo dois carros. O pequeno Rian estava no Corsa, juntamente com os irmãos ali dele, o pai, né, o Caleb, e também a mãe Adriana. Todos foram jogados ali do carro, o carro capotou, um acidente extremamente violento, e para a Polícia Civil ele estaria embriagado. Ele fala que tomou remédio, mas tudo aponta que ele teria ingerido bebida alcoólica e estava embriagado. Vamos colocar um trecho do depoimento na qual ele afirma que não teria ingerido bebida alcoólica. Vamos acompanhar o depoimento dele para relembrar esse caso, Sal. Doutor, eu só tomei meus remédios, uma dose elevada, porque o Natal, para mim, é uma data triste. Você entende? Então eu tomei, em vez de tomar tantos, eu tomei o dobro que eu tinha que tomar. Tá, isso foi que horas? Oi? Isso foi que horas? Tipo assim, umas 8 horas da noite, até que demora, né? 8 horas da noite. Tá. O senhor não teria afirmado aos agentes da PRF que teria ingerido bebida alcoólica antes do trajeto? Não. Isso não aconteceu? Não, veja bem, eu em momento algum, eu falei em bebida alcoólica, porque eu sou um dependente químico de remédio. Tá. Médico psiquiátrico, certo? Isso eu sou. Esse é o depoimento do senhor Plínio aí, que está preso, Sal, continua preso, foi preso ali, logo depois a prisão convertida em preventiva, Sal. Ele falou ali que a data do Natal era uma data muito triste para ele, por isso ele teria tomado o remédio, né? Agora a gente imagina essa data para a família, né? E nós conversamos com o Caleb, que é o pai do pequeno Rian, nós conversamos quando ele ainda estava com aquela esperança, todos nós imaginávamos que teria um final feliz, que ele iria se recuperar, já estava ali o nome dele em nossas orações, mas infelizmente a notícia triste chegou. E o próprio Caleb, que é o pai do Rian, que estava conduzindo o carro e presenciou todo o acidente, disse que o motorista estaria embriagado, que ele acredita firmemente que o motorista estaria embriagado e que isso teria sido uma desculpa, esses remédios que ele afirmou ter tomado. Agora vamos ouvir um trecho da entrevista que o Caleb concedeu para a nossa equipe, na qual nós estivemos na casa dele para ouvir todos os detalhes desse acidente aí. O acidente teria sido um acidente criminoso. Vamos ouvir o pai do Rian falando quando ele ainda estava com a esperança do filho estar bem. Quem toma remédio consegue andar normalmente. Ele não conseguia nem parar em cima das pernas. Tá? Por que na hora que a população partiu em cima dele, ele se jogou no chão e ficou fingindo que estava desmaiado? Uma pessoa que está louca não faz isso. Quando ele viu que a coisa entornou para o lado dele, ele simplesmente se jogou no chão, se fazendo de vítima, de coitadinho. A vítima não foi nós, não foi ele. Ali eu vi um bandido em ação, porque uma pessoa que está no estado normal não pega uma espada e sai ameaçando as pessoas, todo mundo que estava lá, batendo boca, xingando,
tentando tirar a vida de uma criança, que ele fez uma tragédia daquela. Então ele estava assim, totalmente embriagado, muito bêbado, transtornado, ameaçando, falou olhando meus olhos que saiu de casa para matar, e eu falei isso na cara dele, que eu sou homem suficiente para isso, tá? Na hora que ele querer, e foi o que ele me disse. E agora não adianta ele querer mudar o que ele falou, porque tem muita prova, muita gente em volta ali que ouviu, e na hora que ouviu se revoltou contra ele. E que eu peço assim, a questão desse senhor, que a justiça seja feita. Porque eu creio que um homem desse não pode ficar solto depois de tudo que ele fez. Esse é o Caleb, Sal, o pai do menino Rian, que infelizmente não resistiu aos graves ferimentos, estava em coma induzido, internado no Hospital Santa Rita da cidade de Maringá e que morreu durante o final de semana. Só que a prisão preventiva já tinha sido decretada contra o motorista de 56 anos, que estava ali embriagado, de acordo com a Polícia Civil. E agora a situação dele deve ficar ainda mais grave perante a justiça com a morte do pequeno Rian. E a gente vai falar sobre isso com o delegado Adriano Garcia, que foi quem acompanhou toda a situação, que não arbitrou fiança para esse motorista, que muitas vezes eles têm ali o benefício da fiança, paga e vai embora, paga uma mixaria lá de R$1.000, R$2.000 que a justiça, se enquadra ali na justiça e vai embora. Mas nesse caso, o delegado não arbitrou fiança e agora deve ficar mais difícil ainda a situação desse motorista, que não seria a primeira vez que ele bebe e pega o volante, delegado. Boa tarde. Muito boa tarde, Evandro. Boa tarde, Salsicha, a todos do Balanço Geral. Um abençoado ano novo a você, Salsicha, toda a equipe, né, a Kátia, e também a todos aqueles assíduos populares que assistem ao programa. Bem, a situação desse indivíduo ela se torna mais grave, esse responsável, porque passa a ser incluída a tipificação ali. O Rian já era vítima, né, de lesão, agora ele passa a ser vítima de homicídio, né? E nesse momento de dor, o que nós podemos ali, não se consola, mas falar para a família é que a Polícia Civil hoje, no 10º dia desse inquérito, iniciado por um auto de prisão em flagrante, Salsicha, a Polícia Civil diligenciou de forma ininterrupta, fez todos os estudos ali para que esse sujeito ele possa ser levado a julgamento e que possa ter uma pena dura. Eu aproveito e faço um apelo aos nossos legisladores. Em vez de muito se discute no âmbito jurídico se seria um dolo eventual, um homicídio culposo na condução de veículo automotor, mais prudente seria, Evandro, aumentar essa pena máxima e também aumentar ali a pena mínima, de 1 a 3, para aumentar 3, 4 vezes. Qual a diferença desse homicídio que poderia, Salsicha, resultar ali em mais de uma dezena de mortes? Eu lembro que esse acidente envolveu 12 vítimas e mais esse sujeito, ao todo 13 pessoas envolvidas. Acidente não, nesse ato criminoso. Acidente é uma palavra muito branda, muito ampla, pode incorporar o crime, mas nesse ato criminoso envolveu-se ali, além do condutor irresponsável, outras 2 pessoas. Então, qual a diferença de se empregar uma pistola automática, chegar em um local e matar uma dezena de pessoas, e um indivíduo com uma picape, né, um utilitário médio, veículo de maior monta, mais pesado e que vinha em velocidade excessiva? Tá? Eu relembro que no interrogatório, quando perguntado para esse indivíduo qual a velocidade permitida naquele trecho da via federal, da rodovia federal, ele fez menção a 100 km, quando na verdade ali, trecho urbano, perímetro urbano, seria 60 km. Então, além de outros despauterios, outros absurdos ditos nesse interrogatório, de mais de 20 minutos, então, o que se precisa ali é mudar, antes de uma discussão jurídica, porque há, Salsicha, um sério risco desse indivíduo, talvez, ser, em caso de condenação, por homicídio culposo na condução de veículo automotor, e embriaguez também. Há um relato claro dos agentes da PRF, de vestes ali desalinhadas, tal qual a pessoa quando ingere de forma moderada bebida alcoólica, e principalmente o hálito,
o odor etílico dele, né? Então, isso denotou que ele estava, na melhor das hipóteses, conduzindo aquela caminhonete, aquele utilitário médio, que eu repito, tinha 2 vezes o peso dos 2 veículos abalroados, né? E isso deve ser considerado, certamente vai ser considerado pelo magistrado, mas há um sério risco desse indivíduo ser julgado não pelo tribunal, pelos seus pares, pelo tribunal do júri, e em sendo assim, ele não vai ser considerado ali réu em homicídio doloso, tá? Então, eu quero que, nesse momento, fazer um apelo à sua audiência, a todos os seus colaboradores, que verdadeiramente os legisladores se atentem, sejam sensíveis a esse clamor social. Isso já não é de hoje, Salsicha. Isso é um absurdo. Esse ato poderia, repito, ter resultado em mais ou pouco mais de uma dezena de mortes. Qual a diferença de se matar nessa circunstância, tá? Ainda que a título de culpa, e pegar uma arma e no meio de uma multidão matar, por exemplo, 5 pessoas, né? É um absurdo essa situação. Então, o que se espera ali do legislador sensível a esse apelo é que se aumente, pelo menos ali, se dobre, triplique essas penas, porque o sentimento fica para a família enlutada. Tá certo. Obrigado por enquanto, doutor Adriano Garcia. Se tiver mais alguma pergunta, Sal, eu tenho um outro assunto para tratar com o doutor Adriano. A gente, para encerrar isso, se tiver alguma pergunta, eu repasso aqui para o delegado. Não, eu só quero falar e parabéns pelo que o senhor falou na televisão, doutor Adriano, porque, primeiro, é um delegado de polícia que está falando isso na televisão. Eu sou uma das pessoas que vocês sabem que eu cobro aqui diretamente, sempre cobrei, deputados federais, senadores, os políticos que precisam fazer alguma coisa para segurar quem está cometendo crime. E não pode considerar isso como um acidente de trânsito. Tem que considerar isso como um crime. Morreu um inocente, um menininho de 10 anos que estava no interior de um veículo, que foi jogado para fora do carro e depois um adolescente foi ameaçado com uma espada. O rapaz, que é o pai do menino que morreu, falou aqui no programa, eu perguntei para ele, porque o motorista do carro está falando que ele bebeu remédio. E aí eu perguntei para o pai aqui ao vivo, falei assim, você viu ele de perto, era remédio ou você acredita que ele estava bêbado? O pai falou assim, Salsicha, ele estava bêbado. Isso é uma vítima falando na televisão e pedindo providência. Que Deus conforte a família, com certeza o pai, a mãe está me assistindo nesse momento. Que Deus conforte vocês e o que a gente espera da justiça é que o sujeito fique preso até o dia do julgamento e que ele fique preso pagando pelo crime que ele cometeu. Porque a realidade é essa. Já tem advogados querendo a liberdade dele para que ele volte para casa. O menino não vai voltar para casa dele nunca mais, porque lamentavelmente ele foi sepultado. Então precisa mudar as leis. Mas nós estamos pedindo isso já faz quantos anos que nós estamos pedindo para mudar as leis? E parece que só vai mudando lá em Brasília, mas as leis que é para mudar não muda. Infelizmente, o desabafo do doutor Adriano é para pedir para as nossas autoridades, vocês que fazem leis, mudar a lei para não ser branda, para ser rígida, para sujeito que comete crime, não acidente, mas que comete crime, fica na cadeia. Vamos esperar.